deixamos, porque nós temos esse encontro hoje e um outro, eu não me lembro se é na semana que vem ou na outra. Mas com esses dois encontros a gente conclui. Enfim, o seminário da interpretação dos sonhos. Eu vou parar onde nós ficamos da vez passada, que foi ainda no item E, que é o penúltimo item do capítulo 7º da interpretação dos sonhos, porque vejam que da interpretação dos sonhos, o que nós estamos trabalhando desde o início é o capítulo 7º, não é? Então, a gente começou já trabalhando o capítulo 7º e vamos até a próxima vez para encerrar o capítulo 7º e, com isso, encerrar as nossas observações aqui sobre esta coisa que já vai se tornando quase interminável da interpretação dos sonhos. De todo modo, tem muita coisa mesmo para se considerar. Eu vou retomar de onde eu parei da vez passada, e aí eu sigo adiante. Então, é ainda no item E do capítulo 7, que é o processo primário e o processo secundário, o recalque, ou recalcamento, como foi traduzido. Então, eu vou ler uma passagem que está aí na página 544, 45 do capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Freud agora está introduzindo a questão do recalque. E ele, para introduzir a questão do recalque, ele introduziu a questão, por exemplo, do desejo como aquilo que vai nos aproximar, vai nos fazer um movimento de aproximação de algo que promete a satisfação desse desejo. E depois ele apresenta aquilo que seria o contrário, que seria justamente não um movimento de aproximação em relação a algo que promete uma satisfação, mas sim um movimento de afastamento, de repulsa, em relação a algo que ameaça um dano qualquer, um desprazer, digamos assim, para o sujeito. Então, eu vou ler essa passagem aqui, e justamente esse algo que implica num afastamento, no mecanismo de defesa, como um afastamento em relação a algo que ameaça trazer algum desprazer, que ele vai introduzir o recalque por essa via. Então ele diz aqui: pois bem, essa evitação da lembrança de qualquer coisa que um dia foi aflitiva fornece-nos o protótipo e a origem do recalque. Essa política do avestruz, como diz Freud, ainda é visível na vida anímica normal dos adultos. Sem dúvida. Nós, como neuróticos, vivemos, por assim dizer, sob o signo do recalque, que é justamente o mecanismo que é constitutivo da estrutura da neurose. Assim como a foraclusão, aquilo que Freud chamou de Verwerfung, é constitutiva da estrutura da psicose. E assim como a renegação, ou desmentido, a Verleugnung, é o mecanismo constitutivo das perversões. Então, essa política do avestruz ainda é visível na vida anímica normal dos adultos. Em consequência do princípio do prazer, o processo primário é totalmente incapaz de introduzir
qualquer coisa desagradável no contexto dos seus pensamentos. Ou seja, o processo primário é inteiramente regido pelo princípio do prazer. O que significa que ele não pode introduzir nada do desprazeroso no seu funcionamento. E ele prossegue: o processo primário só pode desejar. Ora, o princípio do prazer rege inteiramente o curso da excitação, tanto no primeiro sistema quanto no segundo. Então, o princípio do prazer, diz ele, rege inteiramente, não é? É o curso da excitação, tanto no processo primário quanto no processo secundário. Só que o processo secundário, ele tem que encontrar uma maneira de conviver com a irrupção do desprazer, para que ele possa realmente operar como processo secundário. Vamos acompanhar Freud aqui. Então, o princípio do prazer rege inteiramente o curso da excitação, tanto no primeiro sistema quanto no segundo, tanto no primário quanto no secundário. Mas o segundo sistema, ou seja, o processo secundário, o processo característico das representações pré-conscientes conscientes, o processo secundário, precisa realizar operações que impliquem suportar o desprazer. Porque, veja bem, o processo primário, como aquilo que é regido pelo princípio do prazer, ele pode funcionar da seguinte forma: chega uma excitação, ele descarrega. Ele faz uma descarga da excitação imediatamente, que é a forma, digamos, prototípica de funcionamento do sistema psíquico como um sistema reflexo. Uhum. Então, o processo secundário precisa realizar operações, inferências, dúvidas, raciocínios, deduções. Ele precisa realizar operações que impliquem numa inibição do desenvolvimento do desprazer. A catequesia pelo segundo sistema implica uma inibição simultânea da descarga de excitação. Então, se você catequiza alguma representação do processo secundário, isso mesmo já implica uma inibição da dominância exclusiva do princípio do prazer. Sem dúvida, porque o princípio o segundo sistema, o processo secundário, o sistema pré-consciente e consciente, como ele precisa realizar determinadas operações, algumas das quais podem implicar, pelo menos no início, de sentimentos de desprazer. Por isso mesmo, ele precisa suportar uma certa carga de desprazer para que ele possa funcionar adequadamente. Então, a catequesia pelo segundo sistema implica uma inibição simultânea da descarga de excitação. E Freud prossegue: retenhamos isto firmemente, pois é a chave de toda a teoria do recalque. 2 pontos. O segundo sistema só pode catequizar uma representação se estiver em condições de inibir o desenvolvimento do desprazer que provenha dela. A inibição do segundo sistema, diz ele, a inibição do desprazer, pelo segundo sistema, não precisa, entretanto, diz Freud, ser
completa. O início dele tem que ser permitido, para que isso funcione como sinal. Então, o início, pelo menos, do desprazer permite ser permitido já, que é isso que informa ao segundo sistema a natureza da lembrança em questão e sua possível inadequação ao fim visado pelo processo de pensamento. Com licença, um instante que eu vou pegar uma água que eu vou pegar. Muito bem. Então, a transformação do prazer em desprazer está, portanto, na essência mesma do recalque. Diz Freud, é precisamente essa transformação do afeto que constitui a essência daquilo a que chamamos recalcamento. O problema do recalcamento está na questão de como e devido a que forças ocorre essa transformação. Quer dizer, o recalque consiste justamente, digamos assim, o conceito econômico do recalque consiste em que o recalque é a transformação do prazer em desprazer. O recalque é a transformação da emergência de uma representação que seria prazerosa em algo desprazeroso. E o recalque se constitui justamente como uma defesa contra a emergência desse desprazer. Ele diz que o problema do recalque está na questão de como e devido a que forças impulsoras o recalque acontece. Só que Freud deixa agora, por enquanto, essa questão em suspenso. Ele adia a consideração dessa questão e se limita a apontar o nojo como exemplo de que essa transformação efetivamente acontece. Quer dizer, sob o ponto de vista econômico, recalque a transformação do que seria prazeroso em algo desprazeroso. Então, o recalque seria, digamos, a emergência do desprazer aí nesse contexto. Como que isso acontece? E devido a que forças, quais são as forças propulsoras do recalque, Freud deixa por enquanto em aberto essa questão e se limita a dar um exemplo, o nojo. Porque vejam bem que o nojo
ele é a transformação do que seria prazeroso em algo desprazeroso. Lembremos-nos de que Freud vai apontar como dois mecanismos essenciais e primevos de defesa o nojo e a vergonha. Hum? Quer dizer, o nojo ele vai dar origem, a partir da sublimação, à estética. Quer dizer, é precisamente esse recalque de determinadas pulsões que vão se apresentar, cuja emergência vai se apresentar como desprazerosa na perspectiva do nojo. Vejam bem que o nojo tem a ver com o sentir, com a esteses. E a esteses grega é justamente essa questão do sentir. E é justamente daí que é oriunda a palavra estética, né? Então, a estética, ela tem origem etimológica mesmo no ato de sentir, de se sensibilizar com algo, por exemplo, de se extasiar com a beleza de algo, né? Então, o nojo seria uma dessas formas primitivas de mecanismo de defesa, e ele, sublimado, vai resultar no campo da estética, e a vergonha, que, uma vez sublimada mais adiante, vai abrir caminho para a ética, não é? Quer dizer, a sensação de nojo, que é uma sensação propriamente dita, as teses, ela, à medida que vai se transformando e passando por processo de sublimação, abre o campo da estética. Ao passo que a vergonha, que é de uma outra natureza, olhem que a vergonha é como se fosse uma espécie de nojo moral, não é verdade? Quer dizer, o nojo tem a ver com algo que é acessível ao nosso aparelho sensorial. A, a, fa- a, a sensação de odor, por exemplo, a sensação gustativa. Já a estética, ou melhor, a ética, ela se abriria numa outra perspectiva. A vergonha, ela não se dá pela ativação de órgãos sensoriais como o nojo se dá. A vergonha é uma espécie de nojo moral. Eu estou criando aqui, aproveitando o ensejo dessas duas coisas estarem aparecendo juntas, eu estou criando de alguma forma aqui essa figura metafórica da vergonha como uma espécie de nojo moral. Então, o nojo, uma vez sublimado, vai dar origem à estética, e a vergonha, uma vez sublimada, vai dar origem ao campo da ética. Muito bem. Prossegue Freud. Pois bem, é justamente por causa dessa transformação do prazer em desprazer que as representações a que esses afetos estão vinculados são recalcadas e se tornam inacessíveis. Quer dizer, novamente, ele traz aquela questão de que o que é recalcado não é o afeto, o que é recalcado é a representação.
É justamente por causa dessa transformação do prazer em desprazer que as representações a que esses afetos estão vinculados são recalcadas e se tornam inacessíveis até por intermédio dos pensamentos pré-conscientes para os quais transferiram sua força de desejo. Pelo contrário, prossegue Freud, o princípio do desprazer assume o controle e faz com que o pré-consciente se afaste dos pensamentos de transferência. Eles ficam entregues a si próprios, recalcados, e é assim que a presença de um reservatório de lembranças infantis, subtraídas desde o princípio ao pré-consciente, torna-se o sine qua non do recalcamento. Então, ele aqui está nos dando o sine qua non do recalcamento. Quer dizer, o conjunto de condições sem as quais não, sine qua non, não é? Sem as quais não seria possível algo como o recalque. Esse reservatório de lembranças infantis, como ele diz, subtraídas desde o princípio ao pré-consciente. Tem-se, pois, aí nessa passagem, um primeiro esboço do núcleo do recalcado, que depois ele vai trabalhar sob a terminologia do recalque primário. Da condição de possibilidade do recalque, que é justamente haver esse reservatório de lembranças infantis, subtraídas desde o princípio ao pré-consciente. Então, isso seria uma condição de possibilidade do recalque. E também, como eu já disse, ele apresenta aí a concepção do recalque como algo que recai sobre a representação. E que por esse mecanismo inconsciente, ou seja, o recalque, porque notem bem, o recalque é inconsciente. O recalque não é nem consciente nem pré-consciente. Esse processo ele se dá inconscientemente. O mecanismo do recalque é um mecanismo inconsciente. E com essa operação, o recalque recai sobre a representação, a qual fica dissociada do afeto. E o afeto dissociado da representação, que o vincula, que o liga, não é? A Bindung, o afeto dissociado da representação, ele tende a invadir o aparelho e se presentificar, por exemplo, como uma carga de angústia, né? Então, o recalque recai sobre a representação, e depois ele vai, inclusive, colocar que essa representação é uma representação que pode ser de coisa, no que tange ao, propriamente ao recalque, e pode ser uma representação de palavra. Ele vai retomar isso ainda no item E, mais adiante eu vou deixar para examinar melhor quando chegar lá. De todo modo, fica essa dissociação, desfaz-se a Bindung, desfaz-se a ligação. Desfaz-se a vinculação psíquica. E aquele afeto que estava ligado àquela representação fica dela dissociado. E aí diz ele. Seria, vamos dizer assim, um recalque, com todas as aspas, bem-sucedido. Porque, na verdade, o recalque nunca é propriamente bem-sucedido, tanto assim que ele retorna. Não é? Tanto assim que o recalque e o retorno do recalcado são a mesma coisa. Pois bem, prossegue Freud. A situação é completamente outra quando o mecanismo acima descrito fracassa, o que parece ser o seu destino, já que o recalque e o retorno do recalcado são a mesma coisa,
Então, esse recalque ele está fadado ao insucesso. E, de alguma maneira, esse insucesso não deixa de ser um sucesso, porque o recalque fracassa que tudo que é constituído a partir dele se torna possível, como, por exemplo, a estrutura das neuroses, que se constitui a partir de um mecanismo de recalque. É nesse contexto que Freud vai elaborando a sua teoria do conflito, a partir da ideia de uma luta defensiva em que o pré-consciente trava um combate contra a irrupção das representações recalcadas. A gênese do sintoma se explica assim pelo fato de que pensamentos de transferência, que são veículos do desejo inconsciente, compõem com este uma formação de compromisso. Então, a formação de compromisso que se dá no sintoma é a representação recalcada ou as representações recalcadas, que vão dar origem propriamente ao sintoma, elas transferem a sua carga de energia para representações do pré-consciente, com as quais farão uma espécie de formação mista, que é chamada de formação de compromisso. Então, a formação de compromisso, ela, de alguma forma, ela traz sempre as representações que a originaram, as representações que a constituíram. Então, numa formação de compromisso, o sujeito tem algo do recalcado, é transferido para uma representação pré-consciente, mas não para qualquer uma. Não é qualquer representação pré-consciente que é adequada a servir a essa finalidade, receber a transferência das moções inconscientes e, com ela, fazer uma espécie de formação de compromisso, uma formação mista ou intermediária. Essa formação, essa formação mista, como o nome está dizendo, ela sempre tem a ver com a representação recalcada, inconsciente, e com a representação pré-consciente, para a qual a representação inconsciente transferiu a sua carga de afeto. Então, forma-se algo que fala por alusão. Quer dizer, a representação de compromisso, a formação de compromisso, ela traz uma referência, ela traz uma alusão e também um simulacro. Ela, ao mesmo tempo, alude à representação que foi recalcada, como também ela traz uma espécie de simulacro dessa representação. Então, nós estamos aqui colocando que a alusão, como linguagem indireta, que alude a, e o simulacro, eles são características constitutivas da formação de compromisso. Por exemplo, aquele sujeito obcecado por limpeza, está toda hora lavando as mãos, que está toda hora limpando tudo aquilo que está ao seu redor. Isso aí é uma formação de compromisso. Isso aí é algo onde o sintoma está se revelando. Essa representação de compromisso, ela contém, ao mesmo tempo, um simulacro daquilo, do sujo, do nojento que foi recalcado,
não é? Ela contém um simulacro e uma alusão, uma referência indireta. Então, esse hábito obsessivo de lavar constantemente as mãos, enquanto um sintoma, enquanto uma formação de compromisso, é algo que remete ao que de sujeira está recalcado, e se está recalcado é porque já foi prazeroso, e o recalque transformou em desprazer, para poder manter alijado da consciência. Então, é algo que tem uma alusão e, ao mesmo tempo, tem um simulacro. Quer dizer, esse ato de lavar as mãos, ao mesmo tempo, ele faz um simulacro aludindo àquilo de conteúdo de algo sujo, nojento, que foi recalcado. Muito bem. Aí Freud vai aqui, porque vejam que eu estou acompanhando Freud no que ele está, de alguma maneira, introduzindo uma elaboração teórica do recalque. O recalque não é, digamos, criado enquanto conceito teórico aqui. Ele já existia antes do capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Mas aqui nesse item ele está fazendo um trabalho de elaboração teórica do recalque, onde ele vai colocar mais um elemento indispensável ao recalque. O conteúdo da representação recalcada é sempre de caráter sexual. Notem bem isto, que como de alguma maneira nós estamos tentando resgatar no próprio Freud a origem da teoria, ele aqui está introduzindo o elemento sexual como elemento essencial constitutivo do recalque. Não é qualquer representação que é propícia a sofrer esse mecanismo do recalque. O conteúdo da representação recalcada é sempre de caráter sexual. Mas de onde é que Freud tirou isso? Isso não é uma inferência teórica. Por exemplo, o conceito de sobredeterminação é uma inferência teórica. Freud tem que supor algo como a sobredeterminação, que de alguma forma diz que quando você pensa numa coisa, o pensamento seguinte tem alguma relação, tem algum vínculo associativo com essa coisa, né? Então, ele apresenta esse tipo de elemento, mas essa coisa aqui, e isso Freud deduz. Por exemplo, se não se supõe algo como a sobredeterminação, a psicanálise é simplesmente impossível. É por isso que eu considero a sobredeterminação nem tanto como um conceito fundamental, mas como uma condição de possibilidade da psicanálise. Se o que eu digo e o que eu digo depois vem uma coisa seguida a outra, indiferentemente, sem nenhum vínculo associativo, a psicanálise se torna impossível. A própria regra fundamental, que é a regra da livre associação, seria inexistente, não poderia existir. Então, a sobredeterminação é um pressuposto teórico. Freud tem que pressupor que as associações se dão segundo determinados princípios e regras, sem o que seria impossível construir o campo da psicanálise. Mas aquilo que é recalcado não teria que ser necessariamente sexual. Não seria ilógico, por exemplo, se não fosse. E de onde é então que Freud vai tirar que o conteúdo das representações recalcadas
é sempre de caráter sexual. Ele vai tirar isso da clínica. Ele vai tirar isso da experiência clínica. É a experiência clínica, é o relato das coisas que Freud vai ouvindo enquanto escuta os seus pacientes, e as coisas que aquilo vai evocando nele mesmo, às vezes com referência a acontecimento da própria história dele, Freud, não é? Que ele vai ligando as coisas e inferindo a partir daí que o conteúdo das representações recalcadas é sempre de caráter sexual. Ou seja, só as representações de caráter sexual têm a força psíquica suficiente para gerar como produto algo como um sonho ou algo como um sintoma. Quer dizer, não é qualquer representação que tem carga, que tem força psíquica suficiente para gerar um sintoma neurótico ou produzir um sonho. É sempre representação de caráter sexual. E isso Freud não deduz. Isso Freud observa pela escuta dos relatos que lhe vão sendo trazidos pelos pacientes, onde a dimensão do sexual está sempre presente como determinante. Então, prossegue Freud. A teoria das psiconeuroses afirma como fato indiscutível e invariável que somente as moções sexuais, as moções de desejo sexuais, procedentes da infância, que sofreram recalque, isto é, uma transformação do afeto, durante o período de desenvolvimento infantil, são passíveis de ser revividas em períodos posteriores de desenvolvimento. Seja como resultado da constituição sexual do sujeito, que deriva de uma bissexualidade inicial, que é um ponto importante. Freud nos fala de uma disposição bissexual original na constituição da sexualidade humana. Então, só essas moções são passíveis de ser revividas em períodos posteriores de desenvolvimento, seja como resultado da constituição sexual do sujeito, que deriva de uma bissexualidade, deriva de uma bissexualidade inicial, seja como resultado de influências desfavoráveis que atuem no curso de sua vida sexual. As vicissitudes que a sexualidade daquele sujeito vai experimentar. Por exemplo, sofrer algum abuso sexual em determinada altura da sua vida, e mais precisamente da sua infância, que pode produzir toda uma série de efeitos, não é? De consequências. Desse modo, somente essas representações de caráter sexual estão aptas a suprir a força impulsora para a formação de toda uma sorte de sintomas psiconeuróticos. Página 548, 49. Apenas mediante a referência a essas forças sexuais é que podemos cobrir as brechas que ainda se evidenciam na teoria do recalque. Então, digamos assim,
Freud já estabeleceu que o recalque é um mecanismo psíquico inconsciente de defesa que consiste em apartar da consciência representações ligadas a afetos desprazerosos. Pois agora ele acrescenta que essas representações são sempre de caráter sexual e que tem a ver com o desenvolvimento da história daquele sujeito. Quanto à questão da importância dessas moções de desejo sexuais infantis recalcados na formação dos sonhos, ele diz que vai deixar, por enquanto, em aberto. Mas, de todo modo, ele já trabalhou isso o tempo todo. Tudo que nós temos visto até aqui é justamente a aplicação à teoria dos sonhos do papel das representações sexuais recalcadas, que vão ser justamente a força psíquica, cuja intensidade é capaz de produzir uma regressão, da forma como ele já estudou no item B, daqui desse capítulo 7. Ou seja, a transformação de um pensamento numa imagem, a transformação do que viria como pensamento articulado a uma imagem. Que a gente viu o suficiente quando a gente estudou a regressão no item B. E já encaminhando este item para o fim, Freud observa que, por maiores que possam ser as analogias entre a estrutura dos sonhos e a estrutura dos sintomas, notem que isto é muito importante, por maiores que possam ser as analogias entre a estrutura dos sonhos e a estrutura dos sintomas neuróticos, tem uma coisa que os diferencia radicalmente, que é o seguinte: o sonho não é um fenômeno psicopatológico, diferentemente do sintoma neurótico, não é? O sonho, diz Freud, não é um fenômeno patológico. Não pressupõe nenhuma perturbação do equilíbrio psíquico e não deixa como sequela nenhuma perda de eficiência, como os sintomas, por exemplo, deixam, né? O sujeito neurótico, ele pode se tornar incapaz de praticar toda uma série de atos que tenham a ver ali com o núcleo da sua neurose. Então, os sonhos não, não produzem, não resultam de nenhuma perturbação do equilíbrio psíquico, e os sonhos também não deixam como sequela nenhuma perda de eficiência. E conclui essa passagem, e esse item é dizendo que, aspas, página 550. Se podemos inferir dos fenômenos suas forças impulsoras, isso aqui é uma questão de método. Você tem um determinado fenômeno, um sintoma neurótico, por exemplo, e você vai procurar inferir do sintoma quais são as forças que estão por trás dele e que o impulsionaram, e que o tornaram possível. Então, se podemos inferir dos fenômenos suas forças impulsoras,
temos de reconhecer que o mecanismo psíquico empregado pelas neuroses não é criado pelo impacto de uma perturbação patológica sobre a vida anímica, mas já está presente na estrutura normal do aparelho psíquico. Olhem bem essa questão, que aqui Freud, de alguma forma, está trazendo à tona a questão do normal e do patológico. E o que ele está nos dizendo aqui, que o patológico não é propriamente algo que vem de fora, como uma perturbação, e vai atingir o equilíbrio das forças psíquicas, não é? Por exemplo, às vezes, uma patologia, já que nós estamos aqui tratando do normal e do patológico, às vezes uma patologia é adquirida de fora. Uma infecção, por exemplo. Uma infecção por algum vírus, por alguma bactéria, ou coisa que o valha. É um agente externo que ataca o organismo e o resultado disso vai se apresentar sob a forma de um sintoma patológico, de uma patologia qualquer. Então, nesse sentido, o patológico é algo que veio de fora e invadiu o psiquismo, ou o organismo, melhor dizendo, sadio até então. Não é isso que acontece aqui. O patológico aqui não é uma coisa que vem de fora e vem perturbar o equilíbrio normal do funcionamento psíquico. Não. O que Freud diz aqui com todas as letras é que o patológico já está presente na estrutura normal do aparelho psíquico. Então, a relação entre o normal e o patológico não é uma pura relação de exterioridade. É também uma relação de interioridade. Digamos assim, o patológico é interior ao normal. Ele já está presente na estrutura normal como possibilidade. Ficou claro isso? Eu presumo que sim, porque isso não traduz maiores dificuldades, né? Que, em síntese, o que ele está dizendo é isso mesmo. O patológico, aqui nesse contexto dos sonhos, dos sintomas, ele é algo que já está presente desde o início como possibilidade, como potencialidade na estrutura normal do aparelho. Então, as relações entre o normal e o patológico não são apenas relações de exterioridade, são também relações de interioridade. O patológico está inscrito no normal como uma de suas possibilidades. Aí vai ele adiante. Os dois sistemas psíquicos, a censura na passagem entre um e outro, a inibição e a superposição de uma atividade pela outra, as relações de ambas com a consciência, tudo isso faz parte da estrutura normal de nosso instrumento anímico. E os sonhos nos mostram um dos caminhos que levam à compreensão de sua estrutura. E aqui Freud vai usar aquela frase famosa: a interpretação dos sonhos é a via real para o conhecimento
das atividades inconscientes da vida anímica. Ele diz isso aqui, diz isso em outros lugares. Por exemplo, eu me lembro agora que numa daquelas lições que ele deu nos Estados Unidos, na Universidade Clark, em 1909, justamente na lição em que ele fala dos sonhos, ele vai repetir isso, 9 anos depois disso aqui, né? Os sonhos são a via régia, os sonhos são a via real para, aqui ele diz, para o conhecimento das atividades inconscientes da vida anímica. Lá ele diz: os sonhos são a vida, são a via régia para a sondagem do inconsciente. Muito bem. E, por fim, ele fala de um segundo tempo do recalque, que depois disso vai ser desenvolvido como recalque secundário. O segundo tempo do recalque. Digamos, o nastraglиш, que é o termo que ele usa, o après-coup, como o Lacan traduziu, só depois. Só depois, há um segundo tempo do recalque, quando ele, como que retorna, faz o seu caminho inverso até as suas origens e se constitui propriamente como recalque. Que é aí que vai se dar propriamente a constituição, no caso do recalque, de uma neurose, de uma histeria ou de uma neurose obsessiva. E eu também apenas chamo a atenção de vocês. Quem quiser pode ir no Seminário 1, na página, precisamente na página 548, onde Lacan vai dizer a seguinte coisa: a Verdrängung é uma Nachdrängung, que significa a Verdrängung e o recalque é uma Nachdrang, ou seja, é uma Drangung, é uma repressão, é uma inibição posterior. Quer dizer, o recalque, ele traz a dimensão do só depois. Então, esse recalque que traz a dimensão do só depois é precisamente o que se chama de recalque secundário, que é aquele recalque que vai se constituir mais ou menos nas vicissitudes do processo do complexo de Édipo, não é? E que vai, de algum modo, arrematar esse complexo e constituir o sujeito como um neurótico, ou neurótico obsessivo, ou portador de uma neurose histérica. Mas tem sempre esse segundo momento. E aí, para quem se interessar, é só uma referência que Lacan faz, mas eu resolvi colocar aqui que Lacan se refere a esse segundo tempo do recalque com essa expressão. A Verdrängung é uma Nachdrang. Quer dizer, o recalque é algo de posterior, que tem um efeito, digamos assim, retroativo. Isso está no Seminário 1, página 185. Por fim, chegamos ao item final, o item F, o consciente. O inconsciente e a consciência, a realidade. Esse é um item pequeno, esse, na verdade, é o menor dos 6 itens em que Freud divide o capítulo 7º da interpretação dos sonhos, de modo que na próxima vez, que eu acho que já está marcado, deixa eu ver aqui,
Não sei se o Alexandre ainda está por aí, ele pode me corrigir se eu tiver anotado errado. Está marcado para quarta-feira que vem. Dia 19 é porque eu acho que essa de hoje foi uma extra, para compensar alguma, porque eu tive uma gripe fortíssima há mais ou menos um mês atrás e eu não pude estar aqui presente. Então, está marcado aqui na minha agenda para a próxima quarta-feira, dia 19 de novembro, no nosso horário habitual, que é o das 19h30, que hoje foi adiado por uma hora, ficou para as 20h30. Então, dia 19, quarta-feira que vem, às 19h30, o seminário sobre a interpretação dos sonhos, quando eu vou fazer um esforço para concluir o item F do capítulo 7º, que ele denominou o inconsciente e a consciência, ponto, realidade, que é aí que ele vai introduzir o conceito de realidade psíquica, quer dizer, a realidade psíquica tem seu nível próprio de realidade, que não é menos real do que isso que nós estamos habituados a chamar de realidade. Então, isso ele vai discutir nesse item final, que é o item F, e na quarta-feira da semana que vem, nós vamos tentar cobrir essa parte, que é uma parte pequena, e com isso concluir esse nosso estudo, que já vai completar 4 anos sobre a interpretação dos sonhos. E eu já deixei aqui expresso o meu desejo, que parece que teve todo o acolhimento das pessoas que estiveram presentes em outros destes seminários anteriores, de abordar no próximo semestre o além do princípio do prazer, que eu acho que tem muito a ver com esse momento em que nós avançamos, com aquilo que nós avançamos aqui nestes anos todos de interpretação dos sonhos. Tá bem? Tem alguma questão, alguma coisa para colocar? Então, quarta-feira que vem, vamos ver se concluímos, enfim, todo este périplo sobre a interpretação dos sonhos, tá bem? Obrigada, Obrigada, Agostinho. Boa Agostinho. noite. Boa noite. Eu que Obrigada. agradeço a Tchau, vocês. Eu que obrigada. Obrigada, agradeço. Boa noite. Agostinho. Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau. Até Até. amanhã, Agostinho. A E gente até tem amanhã cartel, do né? nosso cartel, 2 horas da tarde, Isso. do Até seminário. amanhã. E muito bom te ver aqui no Rio, né? Já vi a Beth passando ali atrás. Pois é, já passou aqui Meu atrás. marido passa aqui atrás também, a Luiz, toda De vez hora. em quando eu vejo a Luiz passando aí. Então é isso, Beijo. vamos ficar aqui um bom tempo, pelo menos até depois, até março. Ótimo. Dessa vez a gente vai se encontrar. Vamos, Beijo. grande beijo. Tchau. Tchau.